Olá, meus amigos, prazer estar novamente aqui com vocês, aqui no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou um dos trabalhadores da Casa da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje é mais um dia de reflexão. Minhas últimas reflexões que a gente conversou um pouquinho foi a respeito do capítulo aqui do Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Já foram duas reflexões a respeito tanto da passagem do Evangelho de Mateus quanto também das explicações dos Espíritos, né? Falamos um pouquinho da passagem do Evangelho, sobre também a explicação dos Espíritos a respeito da afabilidade, doçura, paciência também. E agora a gente vai seguir, tem mais umas duas passagens aqui de explicações, e aí a gente pode conversar um pouquinho. Agora essa parte é a respeito da obediência e da resignação. Então só para lembrar vocês, então é o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aqui, né, a explicação dos Espíritos a respeito da obediência e da resignação, tá? Então vou ler aqui a passagem, a gente vai comentando um pouco. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então aqui a gente acaba às vezes confundindo, por exemplo aqui essa obediência e resignação, esse sentimento, os homens acabam confundindo com uma pura aceitação, né? Então aqui seria negação do sentimento e da vontade, né? O que a gente pode comentar um pouquinho? Não é uma pura aceitação, né? A gente vê até que Jesus, vamos falar até mais especificamente dos últimos dias dele aqui na Terra, né, como encarnado, quando ele foi entregue, né, a Pôncio Pilatos, a gente consegue ver muito bem essas duas questões, né, tanto da obediência e tanto da resignação, em Jesus ensinando pra gente, né? Quando ele foi entregue, ele, né, seguiu conforme as leis da época, né? Foi entregue aos romanos lá, né? Pelos judeus, e então ele foi julgado lá, foi, enfim, um julgamento bem enviesado, né? Porque conhece um pouquinho mais da história, mas Jesus acabou seguindo tanto obediente às leis e tanto resignado, que seria, né, aceitação. O que seria a resignação, né? Uma outra forma de conceituar. Seria um consentimento ou aceitação à vontade de Deus. Então, inclusive não só a vontade de Deus, né? Ele já tinha até
preparado essa encarnação, né? Feito esse planejamento reencarnatório. E então ele fez parte desse planejamento e ele já sabia pelo que ele ia passar, pelas injustiças que ele iria passar, né? A gente sabe que aqui na Terra existem muitas injustiças, né? Em todos os campos, de tudo quanto é forma. Mas se a gente, né, sabe que Deus é justo e Deus é bom, soberanamente justo e bom, a gente vai entender que na Terra não existem, no universo, na verdade, né, não existem injustiçados. Então, a injustiça existe, se a gente só olhar na ótica dessa encarnação, né, que é o que a gente se lembra, né, ou a grande maioria, né. Então, existe injustiça na minha vida, na sua vida, na vida de parentes, amigos, pessoas que a gente não conhece, mas a gente só conhece a ótica dessa vida, né? Agora, se a gente puxar 10 encarnações para trás, né? O que a gente já não fez em vidas passadas, na verdade é bom a gente, né, enfim, nem saber, né? Porque esse véu do esquecimento, esse desconhecimento do nosso passado, faz a gente conseguir progredir. Imagina, né? Só nessa vida, às vezes a gente comete algum erro, a gente fica, às vezes, se remoendo, às vezes não consegue ir para frente sem largar o passado e pensa se a gente não conseguisse, se a gente lembrasse de encarnações passadas, onde às vezes os delitos, os erros provavelmente foram muito maiores, né? A gente entende que é uma construção, a gente vai evoluindo e nas primeiras encarnações a gente vai cometer muito mais erros do que nas últimas, né? Essa é a ideia da evolução, cada vez menos cometer erros. Só que a gente já cometeu muito erro. E qual que é a ideia, né, dessa encarnação? Corrigir, né, erros passados, a gente conseguir evoluir, conseguir nos desprender de vícios, de maus sentimentos e cada vez melhorar e aumentar as nossas virtudes. Então, existem injustiças, não há injustiçado. Jesus, né, na época lá, ele aceitou, ainda a gente vê nas passagens que ele orou muito a Deus para que ele se mantivesse firme, que recebesse todo o apoio, porque ele iria passar por uma prova muito difícil, né, iria sofrer dores físicas muito extensas, né, muito fortes, ele teria que seguir adiante, né, e ele precisaria, né, fazer o testemunho dele da verdade, não poderia, né, porque se fosse outro espírito não tão evoluído, talvez que tivesse que passar pela mesma provação, né, talvez na hora de ser entregue a Pôncio Pilatos, talvez, né, tentaria se salvar, talvez tentaria, enfim, contar alguma mentira, falar que não estava pregando, que não estava, enfim, que aquilo era delírio das pessoas, que, enfim, todas as acusações que ele foi acusado, injustamente, né, mas enfim, ele poderia inventar 1000 outras coisas para tentar sobreviver, se escapar, fugir. Talvez ele nem fosse entregue, talvez ele tivesse fugido antes, e a gente vê que Jesus foi perfeito, né, em todas as suas ações. Então ele seguiu, decidiu ser entregue, né, seguiu provavelmente todo o planejamento que ele já tinha feito e seguiu adiante para poder dar a prova, o testemunho da verdade dele, né? Por mais que ele foi injustiçado, mas todos sabem, né, através das leituras dessas escrituras e do testamento, né, o que foi, né, o que ele fez de fato e, né, o que acabou acontecendo. Então ele deu a prova viva, né, da verdade, do amor, da caridade. A gente acaba até focando muito na parte final, da parte, né, que enfim foi talvez mais marcante também, mas toda a vida dele, toda a passagem dele, né, que vem antes, é muito, muito importante, muito interessante para a gente
se basear, ouvir e tentar seguir ao máximo, né? A gente sabe que Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso irmão mais velho, né? Então é o homem mais perfeito que já passou por aqui na Terra. Então a gente pode, todas as condutas, enfim, tudo que a gente puder se basear em Jesus é o que deveria ser feito. Seguindo aqui, né? Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Então aqui é a segunda parte da explicação, né? A gente vê que a virtude da nossa geração, então, é a parte intelectual. A gente vê que a gente dá grandes saltos na parte de tecnologia, de conhecimento. Ele fala que o gênio se eleva e descobre os novos horizontes, mas a grande massa, a grande população vai pouco a pouco. Mas de qualquer forma, a elevação intelectual está caminhando um pouco mais ligeiro que a moral. A gente vê ainda que existem muita evolução da parte moral, de amor, de caridade, fraternidade no nosso mundo, que a gente precisa ainda correr muito atrás. E a gente está longe ainda de estar, vamos dizer, em harmonia entre irmãos, né? Ainda existem, enfim, não guerra mundial, né? Graças a Deus, mas existem muitas guerras localizadas, ditaduras, enfim, tem muita coisa para evoluir, então temos bastante serviço ainda à frente, né? A gente está entrando num mundo de provas, aliás, estamos no mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. Então nós temos ainda muito trabalho pela frente para que de fato a Terra seja um planeta de regeneração, né? Onde, no caso, provas e expiações, existe mais mal do que bem, né? No mundo de regeneração já começa a inverter esse jogo. Mas a gente ainda tem muito serviço, né? Cada um de nós, né? Temos a grande missão de não só nos transformarmos moralmente, de evoluirmos, de sermos pessoas melhores, mas também de elevarmos as pessoas que estão ao nosso redor, de ajudar a mais gente. Só a gente não, hoje a gente vê que não basta, a gente precisa influenciar, auxiliar pessoas ao nosso redor para que de fato a gente transforme o mundo. Essa é a ideia, né? E aqui, né, que ele comenta: bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, os brandos, pacíficos, né, que vão conseguir entender essa notícia, essa boa nova, vão conseguir levar adiante esse ensinamento, esse conhecimento e, enfim, conseguir ajudar a transformar nessa humanidade. Certo, gente? Então, por hoje era isso que eu precisava comentar com vocês. Espero que tenham gostado. Quem não está inscrito ainda no canal, a gente pede para se inscrever, né? Porque toda semana está saindo novos vídeos, novas reflexões dos nossos amigos.
se curtiu o vídeo, né? Se gostou do vídeo, a gente pede para curtir e também compartilhar com os amigos para que mais gente também conheça o nosso trabalho, a divulgação dessas reflexões, desses conhecimentos. Muito obrigado, Deus nos abençoe, que tenhamos uma excelente noite. Grande abraço.